Porque, né, Adri, sempre tem aquela sobrinha inteligente do Zap que fala pro tio do Zap, olha, tio, não dá, né? Aquela mamadeira não existe, né? A mamadeira de piroca não existe, pelo amor de Deus. Nos últimos tempos, para responder a tua pergunta, a gente tem percebido muita coisa fake produzida a partir de gravações. Então, a inteligência artificial, o chat GPT e outros chats, elas têm sido usados, coisas de deep web, têm sido usados para fabricar falsas declarações e são jogados nos grupos de bolsonaristas que a gente monitora. Ricardo, a gente está falando dessa decisão que de ontem do TRF4, que afastou o juiz Eduardo Apio, e o Felipe aqui lembrou de várias questões aí da Lava Jato, né, como a Lava Jato usou métodos totalmente ilegais, abusivos, e aí queria sua opinião sobre essa decisão e esse telefonema que ensejou a decisão, suposto telefonema. Você não achou também muito estranho isso? Muito estranho e, de fato, algo totalmente anômalo, né? Porque, na verdade, o afastamento de um magistrado é algo muito grave. E ainda mais com uma coisa tão frágil quanto essa suposta gravação, com todos os indícios de ser uma coisa armada. Portanto, acho que é importante o próprio juiz se pronunciar o mais rápido possível, publicamente, para dizer exatamente o que se passa e o que ele tem a dizer sobre essa gravação, e, ao mesmo tempo, que haja o pronunciamento das instâncias superiores do judiciário, porque o TRF4 é suspeito a priori em tudo que envolve a Lava Jato. É bom lembrar aqui a história do Favretto, né, que foi tratado quase como um criminoso, o desembargador tratado quase como um criminoso porque teve a coragem e a resposta correta judicialmente para dar habeas corpus para que o Lula fosse solto. Uma decisão tecnicamente irrepreensível, e que foi não apenas sabotada pelos seus pares, como tratada como se fosse um crime, uma decisão absolutamente legítima de um magistrado. Felipe, antes de você entrar, tinha muita gente aqui questionando que uma gravação como essa, ela pode ser feita hoje em dia com qualquer aplicativo aí de inteligência artificial, pode fazer uma gravação, imitar a voz de uma pessoa. Você que é da área da comunicação, hoje em dia é possível fazer esse tipo de armação, né? Você sabe como a gente trabalha, né? Vou explicar de novo a pesquisa que a gente faz aqui na UF, que já pegou isso, só para quem nunca me ouviu falar sobre isso, entender. Nosso grupo de pesquisa, ele pega 100 e tantos grupos bolsonaristas do WhatsApp. A gente está ali infiltrado mesmo, tanto que a pesquisa não está nem registrada no CNPq, nem na plataforma Lattes de ninguém, mas estamos lá infiltrados. E aí a gente tem outros 100 grupos, 100 e tantos grupos, que a gente chama grupos de controle, que são grupos de família, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas. Então a gente mede o grau de efetividade das fake news, ou seja, de 0 a 10, a gente vê que fake news que são criadas nos grupos, alguns deles comandados por gente da família Bolsonaro, como é que eles passam nos grupos de família. A gente reparou durante a eleição que, em alguns momentos, o grau de efetividade foi diminuindo, de 0 a 10, uma escala de 3, 4, 2, porque, né, Adri, sempre tem aquela sobrinha inteligente do Zap que fala pro tio do Zap, olha, tio, não dá, né? Aquela mamadeira não existe, né? A mamadeira de piroca não existe, pelo amor de Deus. Nos últimos tempos, para responder a tua pergunta, a gente tem percebido muita coisa fake produzida a partir de gravações. Então, a inteligência artificial, o chat GPT e outros chats, elas têm sido usados, coisas de deep web, têm sido usados para fabricar falsas declarações e são jogados nos grupos de bolsonaristas que a gente monitora. Quando essas gravações vão para os grupos de família, normalmente elas têm um grau de efetividade alto, Dri, isso que me preocupa. Me preocupa muito, porque a inteligência artificial ela é muito perfeita. Então eu pego o deputado Ricardo Berzoim, coloco uma gravação como se fosse o Ricardo Berzoim, e não é o Ricardo Berzoim, é outra pessoa, mas a inteligência artificial consegue colocar o rosto, a voz dele nessa gravação. Isso é feito num grupo
que a gente monitora é bolsonarista, esse passa para os grupos de família, e os grupos de família dizem, olha lá, vi Ricardo Bezoin fazendo tal coisa, e não é. Mas até provar que não é, já passou. É essa pesquisa que eu acho importante que a gente está fazendo, eu sempre insisto quando venho aqui com o Renato, que acho que o Paulo Pimenta tem que prestar atenção no gabinete do ódio com muito mais afinco, porque o gabinete do ódio está se apropriando da inteligência artificial para ter um outro nível de fake news. Já mudou o patamar das fake news. Então, eu sempre digo isso aqui e vou repetir, é o momento, já passou da hora de ter um gabinete do amor lá com o Paulo Pimenta para combater isso, para identificar essas inteligências artificiais. E respondendo a sua pergunta, é bem possível que essa gravação estilo PowerPoint da Lanhol, que foi o argumento do TRF4, tenha sido produzida por inteligência artificial. E mesmo assim, continua sendo uma gravação PowerPoint da Lanhol, sem pé nem cabeça. Porque imagina se o juiz ia ameaçar o filho do desembargador, sabendo que pode ser gravado, se ele ia cometer essa falta de cognição, que é o eufemismo que eu uso para definir o Moro, essa cognição prejudicada? Não. Eu ainda estou fazendo algumas pesquisas sobre isso, mas eu tenho uma forte convicção, para usar um termo que o Moro gostava muito, de que essas gravações podem ter sido forjadas dentro de algum desses grupos que a gente ainda não detectou, desses grupos que a gente pesquisa. Mas em vez de ter sido passada para os grupos de família, foi passada para alguém especificamente utilizar no caso que usou contra o juiz de Curitiba. Essa é uma hipótese, viu, Dri? Eu não posso provar, eu estou aqui só repercutindo uma hipótese. Agora, o que eu posso provar, sim, com todas as letras, é que eles estão usando inteligência artificial nos grupos bolsonaristas para fazer fake news. E essas fake news estão aumentando o que a gente chama na nossa pesquisa de grau de efetividade nos grupos de família. Portanto, uma fake news que tinha 3 está com grau de efetividade 8, 9. E, de novo, é inaceitável que com 5 meses de governo progressista, os bolsonaristas e a extrema-direita ainda dominem as redes sociais. Que não haja uma reação adequada do Ministério, da SECOM. E, de novo, isso não é uma crítica pessoal ao ministro, não é uma crítica pessoal ao SECOM, pelo contrário, é apenas uma tentativa de contribuição para que a SECOM fique atenta a isso e consiga combater de forma efetiva o que está acontecendo nas redes sociais. Não é possível que, com 5 meses de governo, a gente ainda seja uma minoria, muito minoritária mesmo, não é pouca coisa não, e que a gente apanhe tanto nas redes sociais com fake news. Ô, Bezoin, você falou que, olha, o juiz precisa se pronunciar. E tem muita gente aqui no nosso chat falando a mesma coisa. O APO precisa falar, né? Ele precisa dar a versão dele sobre esses fatos. Ou será que ele já deu isso em um processo interno? Que eu também não sei se for algum tipo de processo interno. Não é possível. Ele vai ter que se defender. Né? Um afastamento dele se dá dessa maneira tão absurda, né? Eu costumo dizer, Renato, que nesse tipo de situação, a melhor coisa é a pessoa que está sendo colocada sob suspeita falar imediatamente. Ou seja, para criar o contraponto e fazer a denúncia da fraude, se é que é a fraude. E você mesmo falou, e se não for fraude, se for algo que ele tenha feito, eu acho que não. Acho que ele não seria tão ingênuo de fazer isso. Mas, em qualquer hipótese, a melhor coisa que tem é ele se pronunciar publicamente, ou por uma coletiva, ou por uma declaração postada diretamente nas redes sociais, uma nota pública, algo que possa, evidentemente, contrapor essa coisa ridícula. Porque veja bem, Renato, você afastar um magistrado somente por essa acusação, sem que ele tenha tido a oportunidade de se defender, já é algo absurdo, em qualquer hipótese. O magistrado tem um mandato, do ponto de vista jurisdicional, para atuar em determinados casos. O afastamento dele é uma coisa assim somente em flagrante delito. E uma gravação não constitui isso, até pelo que nós sabemos hoje sobre as possibilidades de fraude, de manipulação, de atuação de softwares de inteligência artificial para pegar a voz de uma pessoa e manipulá-la da maneira que se quiser. Então, portanto, quem está no TRF4, claro que sabe disso.
E se tomar uma decisão precipitada, me parece muito mais um gesto desesperado, porque eles estão percebendo que todo o castelo que eles construíram pode desabar a qualquer momento. Já começou a desabar, mas pode desabar de maneira irreversível, porque durante todo aquele período, não apenas desembargadores, juízes, procuradores, mas também jornalistas e outras figuras da República foram envolvidos na Operação Lava Jato. Ou seja, uma operação que foi feita para impedir o Lula de disputar a eleição, de dar entrevista, e cujo objetivo era fazer com que ele apodrecesse na cadeia. Quando eles veem agora o Lula do G7, você imagina a sensação que eles sentem. Então, o desespero aumenta, porque toda a investigação, a questão do Tacla Duran, está tudo iminente para desmascarar todo o processo. O livro do Emílio Odebrecht é um passo nisso. As notícias, rumores ou notícias de que o ex-ministro Palocci estaria querendo rediscutir sua delação, tudo isso daí coloca na cabeça das pessoas elementos para não dormir. Eles devem estar, talvez alguns desembargadores do TRF4 estejam insones há muito tempo, com o risco de toda a verdade vir à tona. Enquanto a gente está conversando aqui, eu procurei o juiz Eduardo Apio, perguntei a ele se ele não queria se pronunciar, né? Se não era o caso de ele falar aqui, que a gente está à disposição. Ele falou, olha, claro, vou falar, mas não agora. Não continua a conversa, né? Ele deve estar... Ele sabe com o que ele está lidando também, né? Vamos... Se a gente... Muita gente sofreu durante a Lava Jato, né, Berzoini Pena? Muita gente, inclusive funcionários públicos como o juiz Eduardo Apio, que estava ali no olho do furacão, tendo que se relacionar com esse tipo de organização, que eu julgo criminosa. Nós temos uma organização criminosa dentro do Estado, um aparato criminoso que operou crimes, né? E que levou à morte, por exemplo, pessoas, como Cancellier, e que cometeu injustiças absurdas, como tirar o direito à liberdade do Lula por 580 dias. Imagine vocês, quer dizer, você deu o exemplo da Laura Tesler aqui, Felipe. Aquela conversa vazada do caso pela Vaza Jato era considerada prova ilegal, coisa de bandido. E agora, esse áudio aí transcrito deles já tem prova para afastar um juiz do caso, gente. Estão ou não lidando com uma organização criminosa? Eu não tenho dúvida. Que gosta, porque tem o poder de juiz. Nós perdemos um processo aqui, né? E se a gente não tivesse uma comunidade forte, né, os processos aí da ordem de 150 mil reais, boa parte deles foi para a juíza Gabriela Hart, que assume agora. Ontem ela estava pedindo para sair. Não vai, pelo que eu li aqui, Rovai, seria ela, mas enquanto ocorria esse expediente, em sigilo, a juíza substituta Gabriela Hart pediu transferência para Santa Catarina. Então, um novo juiz substituto deverá ser indicado. Mas, enfim, ela ia... Só que ela entrou com um processo contra a gente, Ricardo, e Pena. Quem julgou foi alguém ali da jurisdição dela, pessoa que toma café com ela, né? A vida é dura para a gente aqui que está na planície. Aí depois foi para o TR, os desembargadores ali, que nem esse Malucelli, foram lá e dobraram a multa. Fizeram que nem na pena do Lula. Ela pediu 30, pediu 60. Gente, com esse nível de gente que ocupa funções de Estado e julga, e manda prender e manda soltar, que a gente está lidando. Então, acho que o Apio sabe com quem está lidando e talvez esteja operando uma resposta na medida dos seus detratores, né?
Ele só não pode demorar muito, né, Renato? Isso eu concordo com o Eu também Ricardo. acho. Eu tendo a concordar com o Ricardo e contigo. Entenda Agora, eu não sei o que ele quer dizer. A gente não sabe o que aconteceu, né?